Olá, queridos filhos e filhas. O nosso programa continua agora com Fé em Debate. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. E muitas perguntas vieram. Muitas perguntas. Você sabe que a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro? Daí o diminuto. Biblion, livrinho, que no plural fica Bíblia. Sabia? Tem que saber essas coisas. Bíblia vem do grego biblos, que significa livro. E o diminutivo de biblium significa Bíblia. Daí o nome Bíblia. Bíblia nos diz que é livro por excelência. Livro feito por muitos livros. Só fazendo uma recapitulação. A Bíblia está dividida em duas partes. Se arrisca? Antigo Testamento e Novo Testamento. Bíblia é uma biblioteca. Biblioteca de vários livros. No Antigo Testamento, eu já fiz esses dias a matemática com você. No Antigo Testamento, 46 livros. No Novo Testamento, 27. Ao todo, 73 livros. É como uma enciclopédia. Sabe aquela enciclopédia que você tem vários livros? Então, Antigo Testamento, 46. Novo Testamento, 27 livros. O total de 73. Eu recebi aqui e fiquei feliz. Gostaria de saber, padre, porque eu e meu marido estamos lendo o livro de Lucas. E tivemos a ideia de ler todo. Pode-se ler toda a Bíblia? Ju, primeiro, parabéns ao casal que aceitou a proposta de ler o Evangelho de Lucas. Claro que a Bíblia pode ser lida toda. Eu só sugiro que você leia, terminou Lucas, leia primeiro os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois Atos dos Apóstolos. Aí vem o Novo Testamento. Primeiro leia o Novo Testamento e depois volta para o Antigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa fé está baseada no Novo Testamento. É olhado a partir de Jesus Cristo. Mas o Antigo Testamento, ele tem um primeiro bloco da enciclopédia, chama-se o Pentateuco. Quando o Brasil foi penta, quantas vezes ganhou na Copa? 5, né? Então, Pentateuco, 5 livros. Então, os 5 livros do Antigo Testamento era para os judeus Torá, que significa lei. Quais são os 5 livros do Pentateuco da Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, a primeira enciclopédia, imagina assim comigo, os primeiros 5 livros são chamados o Pentateuco, a Torá, a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí começa outros livros do Antigo Testamento, que são 16 históricos. Onde tem aquelas histórias maravilhosas que a gente lê. Histórias, por exemplo, de Sansão, dos Juízes, Samuel, Reis. São 16 livros. Depois desses 16 livros, vem os livros sapienciais, da sabedoria, que são 7. E depois, os livros proféticos. Então, resumindo para você, como está subdividido o Antigo Testamento. E nós ainda vamos responder para você como e quem interpreta a Bíblia. E eu vou responder, essa pergunta é importantíssima, catequistas, círculos bíblicos, comunidade. Mas primeiro deixa eu atender a Grace. E eu vou fazer aquele resumão que eu falei do Antigo Testamento, de novo. Grace, Abre sua bênção. Deus abençoe. Bom, na verdade eu liguei para fazer uma pergunta que não é sobre a Bíblia, mas aproveitando,
vou fazer uma sobre a Bíblia primeiro, né? Tá bom. O livro do Apocalipse, ele fala muito sobre tragédias, guerras, coisas desse gênero, né? E os seguidores de Jeová, a partir disso, eles sempre falam que nós estamos chegando ao fim dos dias, esse tipo de coisa. E eu queria saber qual que é a opinião católica sobre isso. Grace, primeiro respondendo, o livro do Apocalipse, inclusive existe um livro muito bom, uma coleção, que quem gosta, inclusive está na introdução de uma das Bíblias, das traduções, tem uma introdução muito boa, que é da vida pastoral. Veja, o livro do Apocalipse, ele é interpretado como livro da revelação, não é assim? Como se fosse algo do fim do mundo. Mas lembremos que o livro do Apocalipse, ele foi escrito quando o povo passava uma dificuldade de uma perseguição muito grande. É uma revelação, mas não de um futuro catastrófico, quando todos vão morrer e as trombetas tocarão. Grace, tá me ouvindo? Sim, padre. O livro do Apocalipse, ele veio diante de uma dominação romana e do imperador Nero, mais ou menos no ano 54 a 68 depois de Cristo, quando os cristãos eram perseguidos, e foi a grande perseguição que sofreu em Roma, por causa da fé. Era um tempo de decadência, inclusive existe um seriado chamado Roma. Existe um filme chamado, inclusive tem que ser muito bem interpretado, um filme sobre a decadência de Roma. Eu nem vou dizer o nome do filme, porque depois ele é muito pesado, mas mostra uma decadência moral do Império Romano. E nessa decadência moral, com todos os abusos morais, éticos, sociais, sexuais, o livro do Apocalipse foi escrito. Você está entendendo, Grace? Por exemplo, falava do dragão como Nero. As 7 colinas de Roma, dentre as quais uma colina está o Vaticano, significava as 7 trombetas, e assim por diante. É toda uma simbologia. Não estou dizendo que não haverá fim do mundo. Você entende, Grace? Sim. Porque nós professamos no creio. Não estou dizendo que não haverá o fim, quando Jesus virá na sua parousia, na última vinda, para julgar vivos e mortos. Isso a gente professa no creio. Porém, o livro do Apocalipse não é para nos causar medo, mas é um livro que foi escrito de forma simbólica, de forma que não podiam dizer os nomes, então diziam em metáforas aquilo que a comunidade estava sofrendo no seu tempo. Você compreendeu? Compreendi, padre. É que a gente é meio leigo no assunto, né? Daí a gente meio que se assusta com o que falam, né? Claro, é um discurso muito assim, de causar medo, né? Complicado. Porque o livro do Apocalipse é quando São João queria advertir aos cristãos quanto aos perigos internos e fortalecer a comunidade que estava passando por momentos difíceis. Então, São João escreve para que não desistam, não desanimem e acreditem nessa boa nova que está sendo anunciada. Tá bom? Tá bom, padre. Obrigada então, tá? Que Deus abençoe. Verônica. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Inclusive, o senhor acabou de responder uma pergunta que eu também ia fazer agora. Mas eu queria saber, padre, a gente vai fazer um estudo bíblico aqui na nossa comunidade, no Sagrado Coração. Parabéns. E ontem o padre disse que nós tivemos uma missa para celebrar, né, o estudo que a gente vai fazer. Maravilha. Daí ele falou que a gente vai estudar sobre o catecismo e também o compêndio. E eu fiquei meio assim no ar, não sei o que é compêndio. Eu acredito que ele está se referindo, compêndio, deve ser os documentos do Concílio Vaticano II. Compêndio é mais ou menos uma biblioteca de todas as decisões não, de todas os documentos oficiais que surgiram
do Concílio Ecumênico, Concílio Vaticano II de 1965, aonde tem a Dei Verbum, que fala sobre Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, Lumen Gentium, sobre liturgia, Gaudium et Spes, luz para os povos. Então é um documento que tem vários outros documentos sobre várias áreas da igreja. E foi importante esse documento, porque foi aquele documento que a gente só vê o finalzinho, que o padre não celebrou mais de frente, mais de costas, mas virou. É o documento que mostra uma nova imagem, uma nova concepção do povo de Deus sobre eclesiologia, igreja como povo de Deus. Então, estudo da igreja, então mostra esse conceito, igreja, povo de Deus, padre, bispos, leigos. Então deve ser isso, o documento do Concílio Vaticano II, em suas várias partes, Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, é o que me vem agora, e outros documentos com notas do Paulo VI e etc. Entendeu, Verônica? Mas olha, se afunde nesse estudo, parabéns pela iniciativa desse sacerdote. Obrigada. Veja, catequistas, povo de Deus, eu me preocupo muito, você percebe? Eu me preocupo muito com a formação do leigo. E eu aproveito esses espaços de evangelização, da rádio, para poder evangelizar, para poder formar a você. Então o Antigo Testamento, entenda, você quer anotar? Eu vou falar devagar. Você que está começando a gatinhar, dar os primeiros passos na leitura bíblica. E que bom, leia mesmo. Então vamos falar da biblioteca do Antigo Testamento. Você já sabe, Novo e Antigo. O Antigo Testamento, então, nós temos, resumindo, 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Quais são os livros que compõem o Pentateuco, a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Devagar, padre, eu estou tentando anotar, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, então 5, primeiro 5. Depois vem 16 livros históricos. Não vou citar os 16, mas são todos os 16 livros históricos, como Josué, Juízes, Samuel 1, 2, Crônicas 1, 2, Reis 1, 2, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, Macabeus 1 e 2. Depois vem os 7 livros sapienciais, que significa sabedoria. Você conhece aqueles livros que estão aquelas mensagens lindas? Livro de Jó, Salmos, olha, aprendeu? Salmos está dentro dos 7 livros sapienciais. Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, que inspirou São João da Cruz. Depois, Livro da Sabedoria e depois Eclesiástico. Próxima gaveta, próxima biblioteca, são os 18 livros proféticos, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então vamos repetir. 5, Pentateuco. 16 livros proféticos, históricos. 7 livros sapienciais. E 18 livros proféticos. Fechou? Grava isso. Daqui um pouco você vai saber por quê. Lindalva. Tua benção, padre. Deus abençoe. Padre, eu queria fazer uma pergunta. Eu já tô com as mãos doendo de tanto tentar ligar pra você. Não consigo. Hoje eu consegui. Tá certo. Eu já fui aí na igreja do Guadalupe, já te dei um abraço, já te dei um beijo. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho muito pesadelo. Qual o texto da Bíblia que eu tinha, que eu vi assim pra... Pesadelo? Eu tenho muito pesadelo. Eu quase não durmo. E o que eu durmo é só pesadelo. Filha, veja, o que você faz antes de dormir? Eu rezo Seja terço. bem sincera. Eu rezo sempre terço.
Eu rezo o terço. Tá. O que eu queria é que você, antes de dormir, fizesse um momento assim de relaxamento. O que é relaxamento? Você é casada, solteira? Sou casada. Casada. Então tem filhos, é aquela movimentação danada, né? É isso. Quando você puder, eu queria que você, ao rezar o terço, fosse mergulhando em Deus e não fizesse um terço automático. Mas você fosse pedindo: Senhor, dai-me a graça do bom sono. E aí tem aquele texto de Samuel, que nós, sacerdotes, rezamos nas completas. Agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Já vou te dizer o texto, enquanto eu procuro na Bíblia. E que você descanse assim, serena. E peça: Senhor, vigie meu sono. Peça para os anjos de Deus vigiar teu sono. Isso faz um bem muito grande. E outra coisa, não encuque, tá escutando? Com os pesadelos. Não fique no outro dia martelando, porque você reforça o pensamento negativo. Isso. Tá bom? Tá bom. Que Deus abençoe. Agora, eu já vou atender a Lídia. Vamos para o Novo Testamento? Vamos falar, eu tenho que terminar hoje, por misericórdia. Quais são as enciclopédias, você já sabe o que eu estou falando, do Novo Testamento? Do Antigo você já sabe? Agora vamos para o Novo. Novo Testamento começa com 4 evangelhos. Vá anotando: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos dos Apóstolos. Que Atos dos Apóstolos já diz, Atos dos Apóstolos. Foi escrito por quem? Por São Lucas. Aqui, acabou de chegar uma pergunta aqui. Quem escreveu Atos dos Apóstolos, Azilda? Foi São Lucas. É só você ver a introdução dos Atos, que diz lá: eu, Lucas, escrevo, ó Teófilo, e segue. Então, vamos lá, Biblioteca do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Vamos colocar na mesma prateleira. Segunda prateleira: 14 epístolas de Paulo. 14 epístolas de Paulo. Vou citar algumas. Aos Romanos, 1º e 2º Coríntios, aos Gálatas, Paulo falando à comunidade de Éfeso, Paulo falando aos Filipenses, da comunidade de Filipos, Paulo falando a Colossas, aos Colossenses, Paulo falando a Tessalônia, aos Tessalonicenses 1 e 2, Paulo escrevendo a Timóteo 1, 2 e depois escrevendo a Tito, depois a Filemon e Hebreus, que entra junto, com algumas ressalvas. Segunda prateleira. Vamos de novo? Primeira prateleira, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Segunda, 14 epístolas de Paulo. Terceira prateleira, 7 epístolas católicas. Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Judas. Então, 7 epístolas católicas. E na outra prateleira, Apocalipse. Anotou? Lourdes? Oi, sua benção, pai. Deus abençoe, minha querida. Ainda bem que deu um tempinho para eu respirar fundo para falar. Gostei dessa. Eu sou aqui de Curitiba, eu sou catequista e ministra da Eucaristia. Parabéns. E quero falar para o senhor a importância da sua evangelização. Eu estive sábado passado em Piabiru, no aniversário do meu pai, que ele está fazendo 80 anos hoje. Quero dar um parabéns para ele. Lá tinha pessoas de Terra Roxa, de Cambé, e eu perguntava: o que vocês acham do Padre Reginaldo? Meu Deus, é Deus no céu e o Padre Reginaldo na terra. Este homem é o enviado. Ele é o Messias para nós. Ele abre a cabeça, as explicações dele é tão simples que nós entendemos.
Que tão bom. bem. Que bom. Olha, a importância. Essa hoje, eu vim correndo da minha catequese para eu conseguir alcançar. Que bom, então, filha. é muito bom mesmo. Eu sou de uma família muito católica. Meu pai é uma pessoa, assim, que ele leu várias vezes a Bíblia. A gente chegava em casa, ele falava assim, como é que foi hoje as leituras? A gente tinha que explicar, que a gente não entendia, e ele explicava para nós o Evangelho. Olha sabe? que coisa bonita. E meu pai é um catequista, ele foi assim, ele tem 80 anos, ele lê, ele adora quando a gente vê assim, um livro diferente, o catecismo, ou quando é assim, o livro de Paulo, ele já leu tudo, aquele livro grosso sobre a vida de Paulo. Certo, eu sei, Paulo de Tarso, já li também. Exatamente. Ele senta depois do almoço, assim, ele pega o livro ou a Bíblia, sabe? Eu amo meu pai, eu vou lá e eu converso com ele, assim, a dúvida que eu tenho, né? Tudo. E essa semana nós estávamos reunidos aqui em casa, minhas irmãs que moram aqui em Curitiba, e nós começamos a falar sobre a Bíblia e tal. E nós fizemos uma pergunta, quando que o católico começou a ler a Bíblia? Que foi liberado. 60... Então nós ficamos falando a partir de 70, eu acho que é em 60. 65. Daí ficou essa dúvida e eu não... 65. Sim. A partir daquele compêndio, Concílio Vaticano II. E foi um processo lento, viu, filha? Não é assim que... Não era proibido. Vamos lembrar que a imprensa começou depois, então foi um processo que foi passando para os leigos, tá bom? Deus abençoe. Querido povo de Deus, eu quero responder uma pergunta que ainda eu fiquei de falar. Inclusive, eu quero falar uma coisa que é muito importante sobre a questão da interpretação da Bíblia. Isso é importante para nós. Veja, como ler a Bíblia conforme o novo catecismo da Igreja Católica. E eu quero, de modo particular, você que tem novo catecismo, que você dê uma atenção hoje especial nos seguintes textos, do 85, número 85 a 87, só 2. E depois vem a questão dos dogmas. Mas é importante, interpretação da Bíblia. O ofício, presta atenção, povo de Deus, que acha que todo mundo pode interpretar a Bíblia. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita, a interpretação e a transmissão foi confiada ao magistério vivo da Igreja, que exerce e o faz em nome de Jesus Cristo. O que é magistério, Padre? Os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa. Eu repito, a interpretação da palavra de Deus, ela segue o pensamento, a interpretação do magistério da Igreja. Você não deve não conhecer o que é magistério da Igreja. Magistério da Igreja são os bispos em comunhão com o Papa. Tal magistério não está acima da palavra de Deus. Escutou bem? Não estou dizendo que o magistério está acima da palavra, mas a serviço dela, ensinando somente o que foi transmitido por mandato divino e assistência do Espírito Santo. Na escuta da palavra, guarda fielmente, a expõe no depósito da fé. Os fiéis aqui, lembrem-se do que disse Jesus, Lucas 10, 16. Quem vos ouve, ouve a mim. Foi Jesus que disse aos apóstolos. Quem vos ouve, os apóstolos, ouve a mim. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Então a interpretação da palavra compete aos sucessores dos apóstolos, que não estão acima da palavra, mas a serviço dela. Gisele,
Sua bênção. Deus abençoe. Eu acho que você vai falar da prateleira da Bíblia. Com certeza. Ah, que maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Ó, primeiro, pera lá. Antigo Testamento. Então vamos lá. 5 Pentateucos Do Antigo Testamento. 5 livros do Pentateuco. Tá bom. 16 livros históricos. 16 livros históricos. 7 livros sapienciais. 7 livros sapienciais. E 18 livros proféticos. 18 livros proféticos. Então, tem aí alguns parabéns, vão aí? Parabéns pra você, filha! Obrigada, padre. Vamos lá. Novo Testamento. Novo Testamento. 4 evangelhos. 4 evangelhos. As 14 epístolas de Paulo. Tá faltando um livro aí. 4 evangelhos. E são Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Exatamente. Isso. Aí as 7 epístolas católicas. Tá. 14 epístolas de Paulo. Isso. E última prateleira, Apocalipse. Palmas pra você. Querido povo de Deus, a Bíblia, ela é a luz, a bússola de nossa vida. E agora, escute esse texto, uma mensagem sobre a Bíblia. Você do norte, do sul, do leste, do oeste, de todo o Brasil e fora dele, veja como evangelizar é preciso e veja uma realidade importante a gente perceber como é importante evangelizar. Uma senhora, Adriana, está em Nova York e ela quer batizar o filho. E ela não consegue, ela está partilhando isso porque não encontrou um casal católico lá. Meus irmãos, nós não nos damos conta de como temos que insistir numa evangelização, numa firmeza da fé. Escute essa mensagem. Há muitos anos, existiu um homem muito rico. E no dia do aniversário convocou a criadagem para receberem presentes. Colocou-os à sua frente, na seguinte ordem: cocheiro, jardineiro, cozinheira, arrumadora e pequeno mensageiro. Em seguida, dirigiu-se a eles e explicou o motivo de os haver chamado aí, esperando que cada um fizesse a sua própria defesa. Disse ele: o que você prefere receber agora? Esta Bíblia ou este valor em dinheiro? O cocheiro respondeu: eu gostaria de receber a Bíblia. Mas como não aprendi a ler, o dinheiro vai ser mais útil. Recebeu então uma nota de um valor elevado na época e agradeceu o patrão. Pediu que ele ficasse em primeiro lugar. Era a vez do jardineiro fazer a sua escolha. E escolhendo bem as palavras, o jardineiro disse: minha mulher está adoentada, e por essa razão eu tenho necessidade do dinheiro. Em outra circunstância eu até escolheria a Bíblia. Como aconteceu com o primeiro, ele também permaneceu na sala e recebeu o valor do patrão. Agora, pela ordem, falaria a cozinheira, que teve tempo de elaborar sua resposta: eu sei ler. Porém, nunca encontro tempo, nem sequer para folhear uma revista. Portanto, eu quero dinheiro. Vou comprar um vestido novo. Eu já possuo uma Bíblia, não preciso de outra. Prefiro dinheiro, falou a arrumadeira. Finalmente chegou a vez do menino de recados. Todo mundo sabia que ele era bastante necessitado. E o patrão adiantou-se e disse: certamente você vai precisar de dinheiro para comprar uma nova sandália, não é isso, rapaz? O menino humilde disse: muito obrigado pela sugestão. De fato, eu estou precisando de sandália, mas eu vou preferir a Bíblia. Minha mãe me ensinou a ler a palavra de Deus. Ao receber o bonito volume, o menino feliz abriu e saiu com os seus pés descalços.
virando outra página, foi deparando com uma moeda. Virou outra, encontrou outra moeda. Virou outra página da Bíblia, mais uma. A sós, o menino disse, comovido ao patrão: que Deus o abençoe, filho. E a sua mãe, que ensinou você a valorizar a Escritura. Pense agora. Se você diante dos olhos tivesse uma Bíblia ou um grande valor em dinheiro, o que você escolheria? Um tesouro para hoje? Para comprar roupas? Talvez um carro novo? Ou um tesouro que você estaria ajuntando para a tua eternidade? Que a paz de Jesus esteja com todos. Que a paz do Senhor esteja na sua vida. Até segunda. Evangelizar é preciso.